Então Deus se arrepende? Sim, se arrepende. O arrependimento de Deus é igual ao nosso? Não, não é. Então, o que aconteceu no coração de Deus? Como é que nós, seres humanos tão limitados, infinitamente menores do que Deus, seremos capazes de entender o que acontece no coração de Deus? Que sentimento foi esse que parece que Deus mudou de ideia? Parece que Deus não tinha pensado no plano B. E agora o que é que eu faço? Não, Deus não está com a mão na cintura, pensando na cabeça, estamos perdendo de 4-0, há algum jeito de salvar os hermanos? Não, Deus não está assim. Desculpe, falei alguma coisa errada? Não, tá bom. Deus não se arrepende como se arrepende o homem. Deus mudou de ideia, houve no coração dele algum sentimento, e a palavra mais parecida para que a gente possa tentar entender o que aconteceu no ponto de vista divino é o nosso arrependimento. Só que o arrependimento divino não deve ser entendido como arrependimento humano. É o que os teólogos usam, vou falar um palavrão aqui, né? É uma linguagem antropomórfica, é uma linguagem que tem a forma humana para tentar traduzir o que aconteceu ali no coração de Deus. Mas Deus, de fato, não vai destruir a cidade como ele havia dito que faria. Agora eu quero mostrar para você, já que a Alemanha está em alta, né, quero chamar um alemão aqui para nos ajudar, o Martinho Lutero. Né? Ele escreveu as suas 95 teses, que foram afixadas na Catedral de Wittenberg, na porta. E a primeira dessas 95 teses é a seguinte: Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos seus fiéis fosse uma vida de arrependimento. Algumas traduções traduzem como penitência, mas arrependimento é melhor. Deus quer que a gente viva se arrependendo. Será que é o arrependimento de Jonas que ele quer que a gente tenha? O arrependimento de Jonas está mais para remorso do que para um arrependimento genuíno e verdadeiro. Ou é um arrependimento mais à semelhança do de Nínive. Né? Deixa eu chamar um outro conhecido de vocês, nosso grande amigo Tim Keller. Ele diz assim, ele fala do arrependimento religioso, é um artigo que tem no site monergismo.com, que você pega gratuitamente. Recomendo que você leia, é excelente o texto, 3 páginas apenas, mas muito bom. Ele diz o seguinte, que na religião, o propósito do arrependimento é basicamente manter Deus feliz, de forma que Ele continuará te abençoando e respondendo às suas orações. Veja que arrependimento sem vergonha, né? Que arrependimento egoísta, que arrependimento totalmente centrado no ser humano. Porque o arrependimento religioso, ele acontece com medo do castigo. Ele acontece com medo da punição. Ele acontece com medo do julgamento. E o arrependimento que o Evangelho ensina é totalmente diferente desse arrependimento centrado no homem, desse arrependimento religioso. Esse arrependimento religioso quer deixar Deus feliz, quer deixar Deus contente, para que Deus continue abençoando as nossas vidas. Agora, entenda o seguinte, o Evangelho nos diz que o pecado não traz mais condenação para aqueles que estão debaixo de Jesus Cristo. Porque aqueles que estão debaixo da graça, que Jonas não compreende, estão debaixo da lei. E Romanos 8:1 começa dizendo, agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja,
Eu já sou aceito por Deus em Cristo Jesus. Eu sou aceito por Deus por causa da justiça de Deus, porque Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, mas não é porque nós merecemos. É porque Jesus Cristo conquistou isso para nós. Deus é tão justo que por causa da justiça que Jesus fez na cruz, Ele nos perdoa e abençoa os cristãos. Agora, o arrependimento religioso não considera o que Jesus fez na cruz. O arrependimento religioso, ele é totalmente baseado na performance pessoal. O arrependimento religioso diz que nós temos que sofrer para merecer o perdão. Não olha para a cruz de Jesus e vê que todo sofrimento necessário já foi colocado ali. O arrependimento religioso é um arrependimento que acontece com medo da punição do pecado, com medo das consequências do pecado. O arrependimento do Evangelho acontece porque o pecado entristece a Deus. O pecado não pode mais nos machucar, não pode mais nos punir, no sentido de termos a punição do pecado. O pecado traz consequências, mas o julgamento não acontece, porque a condenação não existe para os que estão na graça. Então, qual é o problema do pecado? O pecado entristece terrivelmente o coração de Deus. E é esse arrependimento que Deus quer que os nossos corações tenham. É essa prática de arrependimento que Lutero está dizendo. Todos nós precisamos viver nos arrependendo dos nossos pecados, não com medo de sermos punidos, não para deixar Deus feliz, mas nós devemos nos arrepender, porque o pecado que cometemos entristeceu o coração de Deus. Não se trata de aceitação, porque nós já somos aceitos. Aqueles que um dia se tornaram cristãos, e é para esses que essa palavra vale. Se você ainda não se tornou um cristão, você precisa tomar essa decisão na sua vida. Você precisa se posicionar, nem que seja como ladrão na cruz. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, porque no coração dele, ele já havia crido que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que ele era um rei. E falando em rei, veja só, como a necessidade de arrependimento é uma mensagem extremamente importante na Bíblia. É a primeira pregação que você vê de João Batista e é a primeira pregação que você vê de Jesus Cristo assim que ele volta do seu jejum de 40 dias. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Parece até que eles são primos. Eles pensam da mesma forma, que eles são inspirados pelo mesmo Espírito Santo. Arrependimento é a grande necessidade dos cristãos e dos não cristãos também.